A você, amigo ligado na Rádio Virada Futebol em todo o Brasil, muito boa noite. Estamos chegando aí com mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Essa que nós temos nosso especial de final de ano aqui na Rádio Virada Futebol do programa. Na primeira hoje sobre a Fórmula 1. Depois, na semana que vem, vamos ter um especial sobre a MotoGP e a Indy. E depois, dia 18, o especial de time de programa. Hoje vamos falar aqui sobre a Fórmula 1 e três pilotos ajeitaram muito a temporada e tudo mais, só falar ao longo do programa, né? Além da questão da aposentadoria do Massa, que a gente falou até um pouco nesses últimos dias, é óbvio que hoje nós temos que falar aí de Verstappen, de Hamilton e, claro, do Sebastian Vettel, né? Comigo aqui no programa temos aí nosso queridíssimo César Augusto. Tudo bem, César? Boa noite. Tudo bem, boa noite e vamos ter um bom programa hoje. Bom, primeira coisa, né? Os três eram as grandes perguntas da temporada por vários motivos diferentes, né, o César? Primeiro, porque o Hamilton era o atual vice-campeão do mundo. Por conta de que o Rosberg foi campeão do mundo e tinha acabado de se aposentar. E o Verstappen tinha ganhado uma corrida no ano passado, em 2016, e aí, principalmente, o Vettel queria retomar a questão da Ferrari. Você imaginava que fosse um crescimento do Vettel de recuperar a Ferrari tão grande assim, e até pelo fato do Verstappen também começar a crescer a partir da metade da temporada para o final? Acho que a gente não imaginava pelo seguinte, na primeira metade do campeonato, o Vettel conseguiu fazer um bom carro, conseguiu fazer que a Ferrari engrenasse e fizesse frente à Mercedes. O que eu acho que o Verstappen, a gente tinha aquela questão que a Macumba Motors, que o brasileiro sempre faz, depois que ele falou que é o Massa atrapalhar na ultrapassagem é coisa de brasileiro, deu aquela coisa, aquela questão de ele sempre ter saído das corridas, tanto com problema de motor, problemas no largado e tudo mais. Mas esses três, os dois foram surpreendentes esse ano. Já o Hamilton, a gente esperava que ele iria vir com um ano muito melhor depois daquela guerra fratricida entre ele e o Rosberg da Mercedes. E sendo também que a gente escolhendo um bom companheiro de equipe, que era o Valtteri Bottas. Sim. Aí é aquele negócio, né? Você começa os testes, aquela coisa toda. Tivemos alguns sustos até, se eu não me engano, né? No teste, né? Parece que o Alonso quase deu um susto em todo mundo, né? É, Lá no teste em Barcelona e tal. Aí chegou a temporada. Chegou na primeira corrida, deu o Raikkonen, apesar de ele ter feito a pole position, né? E aí a coisa foi pegando de um cenário favorável para o Vettel até mais ou menos o Azerbaijão, né? aham. Quando teve aquela polêmica da parada, né? Não ter parada, aquela freada, no mínimo, Aquele totó que ele deu no Hamilton. exatamente, que ele se irritou, né? É óbvio que ele se irritou. Né? Porque a freada foi muito brusca, até um pouco irresponsável. Eu falei isso no programa, né? Você se lembra? Lembro, mas também tem detalhe, aquele circuito do Azerbaijão também não tem, não tem espaço para freadas mais fortes. Então o Hamilton fez aquela freada meio que ao mesmo tempo tendo que ter segurança, mas ao mesmo tempo atrapalhando o Vettel. Então isso o irritou e deu aquele totozinho que deu aquele agravante que quase ele ter sido suspenso da FIA. No- Os dois levaram, se não me engano, os dois levaram uma multa, né? os dois levaram uma multa, mas o Vettel com aquele circuito do Azerbaijão que é muito bem mal planejado, ficou puto e deu aquele totozinho que você viu na corrida no nesse ano. Aí acontece, a partir do Azerbaijão o cenário muda.
Porque aí a Mercedes começa a crescer, óbvio, que ela sobra em relação aos outros. E aí a Ferrari começa a fazer algumas cagadas. Ah, é a E a, consultoria de erros estratégicos da Ferrari. pô, e não foi uma coisa de uma corrida, não. Pelo Foram menos umas três, quatro corridas consecutivas, no mínimo. a temporada asiática inteira foi pro ralo por causa disso. A partir vamos supor aqui, que eu me lembre, do Japão Uhum. ou da Malásia. Eu incluiria Singapura. Isso, aí, boa, bem lembrado. A partir de Singapura, em que teve aquele acidente na largada, em que o Vettel, ele bate no Raikkonen, ou o Raikkonen bate no Vettel, aí é uma questão de interpretação, em cima do coitado do Verstappen. Aquele É, sanduíche que os dois fizeram do Verstappen. exatamente. A coisa começou a desandar, porque começaram a errar como se fosse uma coisa assim que, meu, nem na minha escola, quando eu estudava na época de quarta série, eu não errava tanto que eles erravam assim. Aí na balagem teve aquele problema da asa, daquele negócio traseiro, como é que chama? Ah, as velas do motor, problema na asa móvel. Aliás, a vela que será tirada a partir do ano que vem, da pode definido pela FIA. E, então, aquela vela deu aquele problema e tudo mais e tal. Na Malásia, primeiro com o Raikkonen. Aí depois, no Japão, aconteceu com o Vettel. Aí, Sem, amigo, sem contar também que o Vettel teve problema no motor na Malásia também. exatamente. Ou seja, aí o campeonato acabou. Entendeu? Porque, mas o título do Hamilton foi decidido no México. Sim, foi decidido no México, matematicamente falando. Mas no psicológico, já tinha ido para o espaço. Não é só ter ido pro espaço, mas se você pensar que no ano passado o Vettel xingava o pessoal da Ferrari no rádio quando ia para o público, e nesse ano ele aceitava tudo meio acomodado, falava que agradecia a todo mundo pelo esforço e tudo mais, você percebia que o clima era outro na Ferrari. E também tem outra questão, na Ferrari não tem um profissional foi forjado nas categorias no automobilismo, porque por exemplo, a Riva Bene, quando foi chamado para substituir o Domenicali, ele era o diretor de vendas da Ferrari na América do Norte. Não é cara que é chegado lá no automobilismo como o Luca de Montezemolo, Daniele Aldetto, Que entre tantos ia outros. ia na fábrica lá e cobrava. É, e pior ainda que na Ferrari ainda tem aquela cultura de não aceitar um não italiano no comando. Acho que a única exceção foi o Jean Todt, mas foi por coisa normal, então. Jean Todt, que para quem não refere o nome à equipe, foi os donos do chefe de equipe da Ferrari no auge, no momento do Schumacher, nos títulos mundiais. Hoje ele é presidente da FIA. Aham. Aliás, dirige bem mal a FIA, hein? Meu Deus. É que ele dirige igual a Ferrari, você sabe como que ele é, né? Vai pra esquerda, vai pra direita, faz isso, faz aquilo. Então, a situação dele lá não está sendo muito boa, não. Aliás, inclusive até a própria atitude que ele tomou no caso do Bianchi, por exemplo, foi muito mal conduzida. Né? Ou Vamos aquela dizer. questão do ralo, que no ano que vem vamos ter o popular chinelo de Havaiana, né? Exatamente. Chinelo da banheira. Vai ser uma coisa bonita de se ver, né? Meu Deus do céu. Se colocassem uma para-brisa até daria certo, mas o chinelo de Havaiana. Nossa senhora. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Aí é o seguinte, beleza. Chegou aquela parte da Ásia, o campeonato se definiu, praticamente. Aham. Que em três corridas acabou a diferença que tava ali, vai, De por 3 igual. pontos foi pra 60. Tipo, absurdo o que aconteceu.
E aí o que acontece? Quando ele chegou na corrida dos Estados Unidos, Uhum. o Hamilton já estava com a faca e o queijo na mão. Aí vocês acompanharam aqui na Rádio Bela do Futebol a corrida dos Estados Unidos. Aquela corrida aqui foi um desastre pra nós, porque a gente gravou, mas depois a gente não conseguiu colocar no ar. Exatamente. Que deu foi a vitória do, se não me engano, do Hamilton, o Vettel foi o segundo naquela corrida. É, sendo que o Hamilton ultrapassou o Vettel naquele circuito das Américas. Exatamente. E aí o que acontece? Ele, quando chegou nessa situação, ele não tinha faca ou queijo na mão, ele não precisava mais de muito. Só que tinha aquela questão do matematicamente falando. Então, quando chegou nos Estados Unidos, que vocês acompanharam aqui também na Rádio Melhor do Futebol, né? Aí será eu, o Fernando e você, né, César? Era Estavam, eu né? como comentarista, o Fernando como repórter e você como narrador. Mas você Exatamente. foi bem lá no GP do México, que a gente narrou e gravou para a MF. Exatamente. Foi ao ar naquele dia às 11 horas da noite. É, E foi uma grande corrida, uma corrida realmente espetacular. Não vamos dizer espetacular, vamos dizer assim, um bom pega pra capar. assim, teve alguns pegas lá que foram bons e tal. E aí teve aquele acidente na largada que definiu a corrida e foi pra lá. E aí todo mundo sabia que o Hamilton ia conseguir se pontuar, né? Era meio óbvio. Mas é aquela emoção, será que ele vai lá pontuar? Será que vai conseguir ultrapassar todo mundo, né? E ele passou com sobra, né? Tipo, tirando aquele momento que o Massa quase jogou ele pra fora. Ah, sim, Ai, claro, aquele momento. não, aquele momento dele. Não, e teve o Alonso também, né? O Alonso que O, dizia que não ia deixar ele passar, que ia vender cara a ultrapassagem. ficou umas três voltas no mínimo do Hamilton tentando passar o Alonso. E o Alonso fechando de um lado, fecha do outro, fecha pra cá, fecha pra lá. Pelo amor de Deus. Não, sem contar que o Alonso, nesse ano, acho que ele foi mais comentado pelos comentários do rádio do que pela atuação, né? E pelas cenas, né, ali na arquibancada lá no Canadá e tudo mais e tal, né? Aquela coisa toda. E aí tá, beleza. Chegou, ganhou o campeonato, matematicamente. E aí, chegamos no Brasil. Quando chegou no Brasil, já era clima de fim de feira. Acho que não é clima de fim de feira, é aquele clima. Será que o Hamilton ganha no Brasil finalmente? E todo mundo viu que. Quem ganhou foi o Vettel. Exatamente. É inacreditável, né? Pô, nem no clima de fim de feira, esse cidadão não consegue ganhar no Brasil, cara. E olha que quando ganha no Brasil, ele não leva o campeonato. Agora, quando ganha o campeonato, não leva o Brasil. Vai entender, velho. Cara estranho esse Hamilton, velho. Meu Deus. Acho que é o veganismo dele. Agora que ele virou vegetariano, algumas coisas são muito estranhas. Só como que é. Aliás, aliás, é uma coisa que se diga, né? O Hamilton fora da pista tava se envolvendo em umas polêmicazinhas aí, né? Ah, sim, É, tipo a Rihanna, sendo vegano, sim, falando. Agora tá comentando sobre a Fórmula E de 2014. sim. Ele chegou também a fazer uma. Eu lembro que teve uma story. Foi no meio do ano, se eu não me engano. Que ele tava num restaurante qualquer. Não lembro onde Lembrando da era. bunda da Nicole Scherzinger. E aí eu lembro que ele nessa story, ele chegou a filmar uma moça que tava no fundo, que era gata demais, né? E tal, não sei o quê. E aí ele filmando lá e tal, ele olhando assim com aquela cara, mas será que eu pego? Tipo, Mas essas moças não vêm com aquela. Na testa, com aquela palavra cilada? pois é, rapaz. E aí, depois ele teve numa festa em Londres, acho, com várias prestadoras de serviço, que é o horário que permite falar isso. Ah, é. Se a gente falar do. Se a gente falar outro termo, a gente é expulso. Se a gente fala o termo real, a gente é tirado no ar, né? Então, é,
Entendam a referência. Aliás, até aluno da rádio acho que entende a minha referência, mas tudo bem. Ah, vão entender. Mas, enfim, de qualquer forma, esse ato, vamos dizer assim, também deu uma polêmica sobre a questão de muita gente perguntar do foco do Hamilton e tudo E mais. também tem outro detalhe. Quando teve aquele evento da Fórmula 1 em Londres, de exibição de carro, o Hamilton foi o único piloto que não foi. Exatamente. Porque estava nessa festa aí, né? Essa festinha aí com, pelo menos, umas 5 ou 6 prestadoras de serviço aí. Mas Cinco ou beleza. seis? Mas Sim. ele deu conta de tudo isso, é? Pois é, rapaz. E dizem que tinha pessoas próximas lá, alguns amigos dele que vão lá também, parece. E, enfim, e pra pegar alguma dessas aí, segundo falaram aí, né? Tem até foto, inclusive, né? Foi retirada aí pelo paparazzi e tudo mais e tal. Então, aí, voltada pra pista. E era realmente focado em ganhar e tal. Apesar de que ele já estava com 3 títulos mundiais, eu acho, na minha opinião, que ele não precisava ganhar o quarto título. Não vi, eu acho que não vi necessidade, porque ele já está na história. Então não tem porquê, como é que Já fala? poderia ter aposentado-se. Exatamente. Ele até deixou uma falar numa entrevista recentemente que ele tem uma projeção de correr mais 2 anos, depois ele se aposentadoria, talvez. Mas, sinceramente, o Hamilton ele já está feito na história. Não precisa mais nada para provar ninguém. Agora não sei, mas no ano que vem teremos Vettel e Hamilton como tetracampeões. Será que aí vai ter aquela disputa pra ver quem vai ser o penta? Exatamente. E aí tem que ver como é que vai ser a questão da Ferrari, da questão do carro, e tudo mais e tal. A gente vai tentar entender melhor isso com os testes que vão ter lá. Agora, outro piloto nessa história, nesse trio, que causa altas aventuras, é o senhor Verstappinho, né? Max Verstappen. Isso, de outro não. Ele tá com 20, né? Ou 19, não. 19 anos, vai fazer 20 no ano que vem. Isso. Ele está na sua segunda temporada na Fórmula 1, vai chegar numa corrida do ano passado, e esse ano ele começou com o campeonato meio. A Macumba. Não estava conseguindo pontuar na primeira corrida, teve aquele problema de motor, aí depois não estava conseguindo ter muitos resultados ali na briga direta com o Ricardo e tudo mais, até aquela metade do campeonato. A partir da Rússia, ele começou a crescer, a ter pódio, a ter resultado melhor e tal, aquela coisa toda, até a vitória na Malásia e depois a vitória no México. Pro Max Verstappen, foi um ano de amadurecimento dele como piloto, após ter tido o primeiro ano, que ele conseguiu ganhar uma vez, e agora conseguiu ter mais 2 vitórias e tudo mais. Como é que você vê o Verstappen nessa segunda temporada que ele teve? Nessa segunda temporada como piloto da Red Bull, o Verstappen amadureceu na metade final do campeonato depois que. Acho que não pediu desculpas, mas depois que ele viu que a macumba brasileira funciona bem pra caramba, né? E tem outro detalhe também. A gente percebe que o Verstappen, nessas últimas corridas, ele sempre estava mais arrojado e mais amadurecido. Então ele às vezes sabia na hora certa de ser ousado e na hora certa de tirar o pé. Então aí ele conseguia alguma coisa. Porque no final da temporada muitos pilotos tiram o pé, como é que fala? Não querem arriscar e tudo mais. O Verstappen é completamente diferente. Tipo, ele bota o pé na bota e vamos embora. E vai pra cima mesmo. Não tem, não tem muita conversa, não. Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque ele tem a mãe, né? Que já foi pilota, né? De kart, né? E tal. E o pai, que é o Jos Verstappen, muito conhecido aí no mundo, né? Foi piloto, companheiro de equipe do Schumacher da Benetton, quase morreu naquele, naquele box. Naquele box, naquela parada que o carro pegou fogo, né? Na Alemanha em 94.
É. Não sei como é que ele conseguiu escapar daquela vez, viu? Eu vou falar, arranjo você, viu? Pô, Foi muita besteira. E que, aliás, acabou se descobrindo a irregularidade, né? Do daquele combustível. E, e aí, tudo bem, ele poderia ter ficado com a mulher e tudo mais e tal, aí separou e agora está namorando uma brasileira, né? Esse negócio familiar, muitas vezes, ele pode afetar um, pode afetar outro. ou o cara taca o dane-se, ó. Família, ó. Tudo bem. Não me parece que a relação familiar, tanto mãe quanto madrasta e o Pai. pai, e o filho, o piloto, e a irmã, né? A irmã, aliás, a irmã dele, que parece que também quer ser piloto, né? Pelo que a gente ouviu aí dizer aí, né? É, quer ser E, piloto. Mas a irmã dele torce muito pro Verstappen. A gente viu isso na Malásia, quando ela chorou quando o Verstappen ganhou. e ela parece que ela era muito ligada a ele, né? Uma forma muito Aham, grande. era, era. É ligado a ele até hoje. É uma coisa muito bacana, porque quando você tem um apoio familiar, você consegue ter uma tranquilidade de patamar muito grande. Eu não, Eu acho eu diria que mais, eu acho que o Verstappen, a Red Bull tá fazendo uma aposta nele muito grande, porque tanto que não ainda fizeram a renovação do contrato do Ricardo, mas já fizeram do Verstappen a partir de hum, 2020. Então, os caras estão querendo, estão se tiver um bom motor no ano que vem, um bom chassi, o Verstappen pode brigar por título. o que seria espetacular para a Holanda, né? Pô, seria inédito. Um piloto holandês ganhar um campeonato mundial depois de inúmeras tentativas. E sendo que o Já, país sediou a Fórmula 1 no circuito de Zandvoort. exatamente, bons tempos, hein? Que a pista era hora monumental, hein? Meu Deus! Aquela pista que o Luciano Nuari perguntava onde estava o piloto de tão grande. Exatamente, é lembrado. E o Verstappen, ele é um ponto que nós temos que aprender com isso, né? Porque quando você tem uma madrasta, quando você tem um pai, você tem uma mãe, muito você poderia chegar e falar assim, Mais olha, uma família disfuncional. é. Então, para ele, assim, ele tem o apoio de todo mundo na família. E ele entende também as vontades do pai e da mãe também. Não é aquela coisa quando você perde, quando seu pai se separa da tua mãe, que você fica revoltado. Exatamente. E, tipo, e o mais importante, a madrasta dele agora também, que é brasileira, né? Que é de Florianópolis, dando um apoio muito grande para ele. Então, tipo assim, quando você tem esse apoio familiar, isso só faz você foque na sua corrida, no seu final de semana, e o resto se deixa para que os familiares se resolvam ou e tal. Então, isso é muito importante. E a irmã dele é muito, muito, muito parte desse processo do, de dar uma chegada, de conversar, de. Porque aí sabe, né? Quando você é uma irmã mulher, sempre é bom pelo processo de De ser dar uma segunda uma. mãe. Isso, de dar uma integração, sabe aquele meio termo? Ah, sim, é aquela coisa, te expulsa quando ela tá com o namorado, mas te, a- te adota quando a sua mãe e o seu pai estão brigando. Exatamente. Então, e ele, é aquela coisa também, né, de pedir conselho, de dar e também de passar conselhos para ela também, ter essa coisa, né, de ir de volta muito grande, né? E isso o Verstappen parece que ele não só conseguiu fazer isso, como pode agregar tanto que toda a família vai. Lógico, tem corrida que vai a mãe, tem corrida que vai a madrasta. Tem corrida que vai o pai e a irmã. Isso, tem a corrida que vai o pai e a irmã. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque ter a família por perto acho que ajuda muito esse.
amadurecimento, né? E o Verstappen, né, o pai, né, ele passou muito por esse processo, porque ele não teve a família por perto, né? Não, não teve Ele ficou mesmo. muito tempo, ele ficou muito tempo longe da mulher, né? Pegou uma era da Fórmula 1 que muitos pilotos eram mulherengos e tudo mais, Era né? aquela era raiz. Como é que é? A era raiz, não a era Nutella. Exatamente. Então, agora ele teve o pai, a mãe, a irmã, a filha, e agora o Verstappen, ele parece que ele conseguiu, não vai dizer, Conseguiu ter uma unir. paz. Agora, não sei se você se reparou nisso, mas quando na, vamos dizer assim, na primeira metade do campeonato, o Verstappen era muito azedo, certo? Sim, até reclamava de algumas coisas, mas é normal na idade dele também. Não era azedo. Depois que ele começou a vencer e depois que a irmã entrou no junto, as coisas melhoraram. Ele tá menos azedo, sabe? As coisas entraram nos eixos. Então, e eu até acho, eu espero que no ano que vem ele possa ser aí, talvez até o campeão mais jovem da história. O que seria espetacular para esse moleque aí que. Mas aí que tá a grande questão no ano que vem para tanto o Red Bull como a McLaren é como a Renault vai fazer o motor. Então, a gente não tem ideia, porque vamos ter um novo número de novo nível de motores, né? Não, o Renault vai ter 3 motores por temporada. Vai tirar um motor, antes é 4 até essa temporada. A gente não sabe se a Renault vai desenvolver bem o motor, tanto para sua equipe, com o Huckenberg e o Sainz, quanto para outras equipes, no caso a McLaren com o Alonso Van Dorn e a Red Bull com o Verstappen e o Ricardo, o muso das mulheres que gostam de Fórmula 1. E aí, É. e aí fica essa questão, como que vai fazer, né? Lembrando que o Kubica vai voltar para a Williams, né? Só que a Williams é motor Mercedes. E o Kubica chegou a dizer uma declaração nessa semana que ele se sente melhor andando num carro de Fórmula 1 do que andando no dia a dia. Mas aí que tá, será que o Kubica com um carro no ano que vem vai ter um carro adaptado? Porque ele perdeu movimentos do braço esquerdo. Mesmo assim ele consegue fazer bons testes. Eu acho que ele vai. Aí tem que ver a questão do elo, né? Porque o elo também é outro problema. Porque o campo de visão ele fica limitado. Ele não vai virar a cabeça para poder olhar para ver onde é a curva. E ainda não tem aquela figura do spotter que tem na Indy, que liga fala no teu rádio que alguém vai te ultrapassar. Então é um problema muito sério. Eu não sei como é que ele vai se adaptar em relação a isso. Mas eu não sei como é que os pilotos vão se adaptar em relação a esse relo aí, né? É, o chinelão de Havaiana. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Pierre, tá de sacanagem, né, velho? Se fosse Se assim. você quer proteger o piloto, você lembra que no Endurance agora os protótipos são de cabine fechado, certo? Faz o Sim. cabine fechado na Fórmula 1, não tem vergonha, caramba. Aí eu vi gente falando, não, mas esse cabine fechado, o cara é muito feio, e não sei o quê. Feio, Gente, eu prefiro um feio seguro do que um bonito inseguro. exatamente, entendeu? Então, nem tudo na vida é belo, então, já gerei outro. Nossa, que poesia agora, hein, meu Deus. É, então é aquele negócio, né? Os carros, se eles vão andarem ou não, aí é outra história. Aí já não sei. Mas é assim, é a vida. Tudo vai ser novidade para muita gente. E claro, vai ser o primeiro ano da Fórmula 1 sem piloto brasileiro depois de muito tempo. Depois de 47 anos. Meu Deus, quase 5 décadas.
Mas pensa bem, a gente não vai ter não vai ter piloto brasileiro, então a gente não vai ter aquela coisa do falar é o Brasil na Fórmula 1. Eu não sei o É, que. aquela coisa. Aliás, se for falar em Brasil, rapidamente, queria fazer um parêntese. Sim, pode. Ah, nós tivemos esse final de semana aí a prova da Endurance de São Paulo, né? Os 500 quilômetros, que é da Porsche Cup, Aham. né? Que é a prova que encerrou a temporada. E o Felipe Nasser correu essa corrida na Interlagos. Aí eu parando para analisar, falei assim, cara, isso é um piloto desperdiçado. Um cara que poderia perfeitamente estar em qualquer equipe top da Fórmula 1 com uma facilidade absurda. A gente não fala só do Nasser, mas também de Grace, Razia. Bom, Razia, eles deveriam se explicar da história do dinheiro, né? Ah, é, isso é verdade. Mas o Porque de até graça, agora, mas o de graça tá indo bem na Fórmula E. Apesar sim, que o companheiro dele, o Daniel Abate, Abate, ah, foi desclassificado da corrida 2 lá em Hong Kong nessa, sim. nessa Aliás, semana. o título de graça que você acompanhou também aqui na rádio. Olha, futebol. Né? Nós É, fizemos história. Fizemos história. Nós transmitimos aquela corrida para vocês aí nesse ano. Mas, enfim. Se a gente for para analisar o ano, né? Ou seja, o balanço dele é muito mais negativo do que positivo, né? é muito mais negativo do que positivo pelo simples detalhe. O brasileiro está acostumado a ver o piloto na frente e está desacostumado a perder. Sendo que o piloto brasileiro nos últimos anos ele não está acostumado também a lidar com carros muito, vamos dizer assim, medíocres, mal montados e afins. Então ele se ferra nisso, prejudica tanto a desenvolvimento aqui no Brasil das categorias de base, o desenvolvimento é, das categorias de escola e até Sim. mesmo uma certa falta de conhecimento técnico. Estou falando de carro, de entender de carro, ser quase um engenheiro para montar o carro, como era, por exemplo, na época do Piquet, Senna. Realmente, essa falta de conhecimento técnico é uma coisa que me irrita, né? Porque o piloto não saber o que é um acerto de carro. Tipo, é um absurdo. E aí tem um negócio, né? Nós temos aí as categorias de base, eles servem de quê? Não serve de nada. Aliás, as famílias mais ricas, mais abonadas, manda seus filhos para a Europa para correr nas categorias de base. Sim. Correr Aí kart, chega, aí chega, aí chega lá, que base você aprendeu? nenhuma. Porque você chega na Fórmula 1, você chega na Fórmula 1 por questão contratual, de grana. E tem aquele patrocínio também Entendeu? e o patrocinador forte. Só fazer um parênteses aqui também, há uma possibilidade do filho, do neto do Emerson Fittipaldi, né? Que é o Pietro, é isso? É, o Pietro. Que acabou de ser campeão da World Series da Renault. Mas o primeiro brasileiro a ganhar o campeonato da Renault, inédito na história. Estão se comentando que ele pode ir correndo no ano que vem. Pode ser, eu acho. Não, melhor Mas, não. Senão vai queimar o então, piloto. ele disse que tem uma possibilidade, mas é bem provável que ele vai correr na Fórmula 2 no ano que vem. E também tem um detalhe, o Pietro é muito jovem e nem tem a superlicença ainda. Como que Sim. ele vai correr? Então, e aí, muito provavelmente ele vai correr na Fórmula 2, que é que era a antiga GP2, né? Para quem não está habituado. E a Fórmula 2 do ano que vem vai usar o chinelão de Havaiana. Nossa senhora, hein? Aí quer dizer que também o Hamilton vai ser usado na Fórmula 2?
Tanto que a primeira vez que o Halo foi mostrado num carro como exibição foi num carro de Fórmula 2 nesse ano na Bélgica. Mas que beleza, hein? Até na base os caras, mano. Isso vai dar uma encrenca. Ah, filho, acho que Ó, eu quero só ver uma largada, uma curva em ponto cego. Eu não sei não. acho que não é a curva em ponto cego, mas acho que vão ter que chamar um spotter como é na Indy, porque esse ralo não tem O problema dos autódromos é que eles não têm. não tem aquela É, torre grande que o cara dá pra ter visão de todo o circuito. então é complicado. E muitos dos circuitos, eles são tão grandes, mas tão grandes, que não dá pra ter ponto de visão. Não é como nos Estados Unidos que você tem um circuito oval que você dá pra você ver todo o circuito do alto de uma torre, de um prédio. Então, por isso que eu tô falando que esse negócio do Hero aí, ele é. Como é que eu vou dizer? Ele foi mal feito, né? É muito suicida. Entendeu? Tudo bem que eles tentaram maquiar a história do caso do Bianchi para dizer que a culpa não foi dele. Aham. Essa é a realidade. Porque os outros pediram mais segurança, só que eles estão fazendo de maneira muito porcamente. E não é só isso também. Se a gente fosse perceber que o Halo. Tanto que as alternativas ao Halo também não deram certo. Como aquele para-brisas grande na Ferrari. Parabéns porque os pilotos se irritaram. Não, porque não tem um campo de visão, não sei o que. Não, e não é só isso. Teve um para-brisa da Ferrari chamado Air Shield, que foi usado nos treinos do GP da Inglaterra, que o Vettel reclamou que ele deu tontura. Então. Tá. E aí eu pergunto assim, bom, então peraí, vocês querem segurança ou vocês não querem? Se você quer segurança, a gente já falou aqui nesse programa, se você deveria ter colocado o cockpit fechado, ou ter um para-brisa maior. Bota ali uma questão de ar ali na área do cockpit fechado, para você ter um arzinho e tudo mais e tal. Saca? Porque, mano. Porque assim, se você botar esse relo da forma como ele está, você não vai conseguir ver. E não é só conseguir ver, mas você também não vai ter referência. Exatamente, exatamente. Se você bota a questão do que você falou aí do GP da Inglaterra, vão falar que vai falar que vai ter tontura. Então, opinião, ou decidam. O que você quer na vida. Ou você se arrisca, como acontece na Indy, porque na Indy eles melhoraram a segurança de outra forma. Não, e melhorar a segurança colocando melhores equipamentos nas asas, tanto dianteira como traseira, além do kit aerodinâmico. Exatamente. Além daquela área do pneu, né? Daquela proteção que eles colocaram em cima da roda, para que não tenha. Pro carro não voar. Exatamente, tudo mais. Então, eles procuraram outras formas de segurança que deram até um certo resultado, tirando o que aconteceu com o Joshua Wilson, por exemplo. Uhum. Mas na Fórmula 1 me parece que os caras eles não entendem buiufas de segurança. É que aquilo que falam, que nos Estados Unidos você tem talento, na Europa você tem a política. É bem isso. Mais ou menos por aí. Na semana que vem, nós vamos ter no programa especial sobre a MotoGP e a Fórmula Indy. Nós vamos falar também do futuro dos brasileiros para o ano que vem, o que vai acontecer, além, claro, da temporada, né? O que aconteceu de destaque daquele ano nas duas categorias. Olha, é o seguinte, ô César, posso dizer que o programa foi muito produtivo, não? Ah, foi produtivo pra caramba, sim. Semana que vem nós estamos de volta aí, né? Estamos de volta semana que vem com a retrospectiva da Fórmula Indy e da MotoGP. É isso aí, galera. Então, vocês estão ligados, né?
Semana que vem, 6 da tarde, nós estaremos de volta aqui com mais um especial do final de ano do Bandeira Quadriculada, fazendo a retrospectiva das duas principais categorias, a MotoGP, que tem um campeonato espetacular, e da Fórmula Indy, que teve um final melancólico, eu diria. Enfim. E claro, às 18, não pode perder o programa especial deste programa aqui, cara. Vocês não têm noção do que esse programa, olha, eu diria... Você não tem uma noção de tanta besteira que a gente falou. Então, vai ser um negócio lindo de ver, vocês não têm noção. Então, já sabem, né? Então, continue ligado aí na programação da Rádio Melhor do Futebol nesse final de ano, que na semana que vem estaremos de volta aqui no programa, hein? Então, continue ligado, Rádio Melhor do Futebol, batendo a emoção que você já conhece.